Que loucura esse final de jogo de Botafogo versus Bragantino, mas que termina com Botafogo voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Botafogo tinha que conseguir esse resultado, não importava hoje pelo menos se jogaria bem ou não. Botafogo tinha que sair hoje de São Paulo com esse resultado positivo, com esses 3 pontos que tiram o Botafogo da zona de rebaixamento e pode voltar a dar um pouco de confiança para o time trabalhar para as próximas rodadas. E o Botafogo ainda tem alguns jogos a menos também no Campeonato Brasileiro, então pode ser que o time se recupere e dê um salto positivo na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o que falar sobre essa loucura que foi o jogo de hoje? Tivemos hoje um Botafogo muito modificado. Um Botafogo jogando com Ferrarese no lugar do Bastos, e aí a justificativa foi que o Bastos estava tendo um controle de cargo. O Ferrarese fez um bom jogo até aonde ele aguentou, depois o Justino também entrou bem na partida. O Botafogo hoje que veio com um meio de campo muito leve, né? Com o Santos jogando ao lado do Danilo, os dois sendo esses volantes do time do Botafogo. O Correa jogando mais próximo ali do Júnior Santos como um segundo atacante. O Matheus Martins jogando aberto como esse extremo pelo lado esquerdo. E o Montoro jogando aberto como extremo pelo lado direito. E o Botafogo começa de forma muito positiva essa partida, porque logo cedo consegue um pênalti e sai na frente do placar. O juiz não marcou no campo, depois revisou no VAR, viu que foi pênalti em cima do Correa e o pênalti foi muito bem cobrado pelo Alex Telles, aquele pênalti assim que você varre o goleiro, né? Bola para um lado, o goleiro para o outro. Então o Botafogo começa muito bem. O Botafogo começou quase com 1 a 0 no placar, quase com essa vantagem. Só que o Botafogo faz o gol e a postura do Bragantino é de vir para cima, obviamente, jogando dentro de casa, e o Botafogo tem uma postura um pouco negativa porque recua muito. Eu acho que o Botafogo tem um time qualificado tecnicamente para trocar mais passes, para colocar mais essa bola no chão. O Botafogo recua muito e começa a ter uma clara dificuldade de encaixe aqui no seu lado direito defensivo, porque primeiro o Bragantino começa a atacar com muitos jogadores. Em alguns momentos, os dois jogadores do Bragantino, os dois laterais, avançavam tanto pela direita quanto pelo lado esquerdo. E o Montoro estava tendo dificuldade na hora de conseguir esse encaixe de marcação em cima do Juninho Capixaba. E muitas vezes, porque o Montoro não conseguia fazer esse encaixe rápido, ficava Hurtado e Juninho Capixaba em cima do Matheus Ponte, trazendo dificuldade. Já tem dificuldade porque o Santos não é um jogador que propriamente de marcação no meio de campo. E o Bragantino subia muito com os seus volantes também, e com o seu meia Rodriguinho, povoando essa região no meio de campo, sobrecarregando a marcação do Botafogo por dentro e deixando muitas vezes em situação de desvantagem numérica os dois laterais do Botafogo. Não só o Ponte pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito também tinha esse trabalho de ultrapassagem. Até no gol que é anulado do Bragantino, tem esse trabalho de ultrapassagem do Hurtado contra o Alex Telles, porque o Matheus Martins também estava tendo dificuldade de encaixar essa marcação. Ele até fazia melhor do que o Montoro, mas ainda tinha essa certa dificuldade também. O Bragantino empata muito rápido o jogo, uma jogada de bola parada que depois se torna um chuveirinho para dentro da área, mais desse bico da entrada da área, ninguém do Botafogo consegue afastar e essa bola sobra para o Lucas Barbosa finalizar e tirar do Raul e marcar o gol. Mas se o Botafogo hoje sai com esses 3 pontos, é por conta da grande atuação do Raul. Mesmo antes do Bragantino empatar o jogo, o Raul já tinha feito grandes defesas. O Raul já vinha bem na partida. Hoje coloca aí que ele fez pelo menos umas 5 defesas muito difíceis para garantir essa vitória para o Botafogo. Então o Botafogo faz o gol, leva o empate rápido, o Bragantino segue criando oportunidades, tem inclusive um gol anulado do Bragantino, que foi bem anulado. O jogador impedido do Bragantino participa da jogada, se ele participa, faz qualquer movimento e ele está em posição de impedimento, esse gol tem que ser anulado, se beneficia o Bragantino por conta do gol marcado. Então o gol foi bem anulado do Bragantino, mas o Bragantino fez um primeiro tempo melhor do que o Botafogo com muita dificuldade de sair do seu campo de defesa, de conectar passes para o Júnior Santos, de conectar passes para o Correa é um pouco apagado na partida depois que sofre o pênalti. O Júnior Santos não conseguiu ser acionado. A ideia do Botafogo era em muitos momentos ter esse Júnior Santos sendo lançado em ruptura nas costas da zaga adversária, mas não tinha ninguém do Botafogo hoje com inspiração para encontrar esses passes, esses lançamentos. O Danilo no primeiro tempo, principalmente, muito sobrecarregado no meio de campo em relação à marcação. E como o Botafogo não tinha tanta posse de bola, dificulta o jogo do Danilo. E o Botafogo atacava dessa maneira, né? O Matheus Ponte subia um pouco mais. O Alex Telles, em grande parte do primeiro tempo, baixava para fazer essa saída de 13 ao lado do Ferrarese do Barbosa. O Matheus Martins espetava pelo outro lado. O Montoro entrava por dentro. O Correa participava por dentro também. O Danilo e o Santi Rodrigues.
mas o Botafogo pouco teve a posse de bola. Na segunda etapa, o jogo continua de forma parecida, mas já tem uma substituição. O Alex Telles sai por conta de um mal-estar, algo assim do tipo, entra o Vitinho improvisado e até melhora um pouco a marcação sim pelo lado esquerdo defensivo do Botafogo, mesmo o Vitinho improvisado. O Lucas Barbosa teve menos situações de vantagem, a gente pode dizer assim. E o Botafogo vai deixando o Bragantino ter possibilidades de gol, muitos cruzamentos perigosos, o Botafogo marcando mal os lados do campo principalmente, o Bragantino está conseguindo também infiltrar por dentro em vários momentos, mas o Bragantino não conseguia finalizar de uma forma realmente contundente. Quando conseguia, o Raul aparecia para fazer as defesas. E aí entra aquela jogada de bola parada. Eu sempre falo aqui com vocês, e quem me assiste há muito tempo sabe que eu falo mesmo. Bola parada ganha jogo, bola parada ganha campeonato. Em jogos que o teu time não tá conseguindo igualar tecnicamente, as coisas não fluem, as jogadas, você tá em um momento ruim, sem confiança, a bola parada salva. E salvou hoje o Botafogo. Jogada de bola parada, escanteio bem cobrado pelo Danilo, essa bola abrindo, né, contra o Alexander Barbosa, que faz um bonito gol de cabeça. Barbosa que gosta de marcar gols contra o Bragantino. Boa cabeçada do Alexander Barbosa, tirando a possibilidade de defesa do Cleiton. Então, assim, é um jogo que o Bragantino foi melhor, teve mais possibilidades de gol, jogou mais no campo de ataque, esteve mais próximo na maior parte do tempo de conseguir esse segundo gol em cima do Botafogo, mas o Botafogo consegue vencer por uma jogada de bola parada. No finalzinho do jogo ainda teve uma possibilidade boa do Correa matar o jogo no contra-ataque. Ele acaba se atrapalhando, não consegue finalizar. Depois tu vê até ele saindo isolado de campo, entendendo que não fez mais um bom jogo o Correa, em mais uma oportunidade que ele recebeu. O Martin Anselmi tentou segurar também na segunda etapa, colocando o Edenilson, e eu vejo assim que ele fez certo. O time não vive um bom momento, então você tem que às vezes recuar realmente, você tem que entender o momento da partida, entender o momento do seu grupo, e o mais importante de fato é que o Botafogo conseguiu sair com os 3 pontos hoje. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Bragantino, resultado que traz tranquilidade para o Botafogo, e como eu já adiantei para vocês anteriormente, precisava ganhar, né? Hoje não importava se seria jogando bonito, com grande futebol, o Botafogo hoje precisava desse resultado, que vai muito também pela grande atuação que teve o goleiro Raul, e aí que faz total diferença você ter um goleiro que faça defesas importantes. O juiz revisa esse lance, marca o pênalti. É um lance assim que, cara, tem um leve toque realmente do Gabriel nos dois momentos. No primeiro momento, o Correa não cai. E no segundo, quando o Correa vai finalizar, o pé do Gabriel tá na frente. E acaba realmente atrapalhando. O Correa também foi um pouco malandro, sentiu contato. O contato veio até ele. Ele cai, o juiz marca o pênalti. O Gabriel corre um risco. Correu o risco e o pênalti foi marcado. E o Alex Telles vai cobrar muito bem esse pênalti, com muita calma, e também é importante você ter um bom batedor de pênalti, principalmente em momentos como esse, que as coisas não estão dando certo, que a pressão é muito forte, um cara que consiga não sentir a pressão e que faça de fato o gol. Muito jogador sente a pressão, principalmente nesses momentos mais difíceis, mas o Alex Telles varreu o Cleiton, bola para um lado, o goleiro para o outro, e aí gol do Botafogo. Só que o Botafogo não sustenta essa vantagem por muito tempo, né? O Bragantino começa, grande chance do Lucas Barbosa, o Botafogo marcando mal os lados do campo, o cruzamento vem de um lado para o outro lado, também está sendo mal marcado a segunda trave, as costas aqui do Alex Telles. Muita liberdade para o Lucas Barbosa, defesaça do Raul. Outra defesaça do Raul, de novo o Lucas Barbosa com liberdade, trouxe para a perna boa, experimentou e o Raul fez essa excelente defesa. Muita dificuldade do Botafogo marcar no meio de campo. Sim, os jogadores não têm essa característica tanto de marcação, né? O Santos Rodrigues fechou mais espaço do que tudo hoje. E aí o gol do Lucas Barbosa. Tirando do Raul, essa daí era muito difícil, né? Cara a cara. Muito cara a cara. Não foi nem que foi cara a cara, né? Essa bola foi muito difícil pro Raul fazer a defesa. Não tinha o que ser feito e o Lucas Barbosa tirou bem dele também. Mas é uma jogada que o Botafogo erra, né? Mas esse gol já tava escrito, a gente pode falar, né? Já tinha tido duas grandes defesas do Raul. Botafogo não conseguindo reagir, não conseguindo sair do campo de defesa, sendo sufocado. E aí a tentativa de chute do Álvaro Montoro. Hoje o Montoro jogou pela direita, eu prefiro muito mais o Montoro pela esquerda. O primeiro tempo dele foi pela direita, depois ele cai pelo lado esquerdo na segunda etapa com a entrada do Vidalba.
e com a saída do Júnior Santos. E aí o gol anulado do Bragantino, e pô, ninguém percebe na hora que sai o gol, né? Parece que é um gol normal, comum. Mas se você for ver no detalhe, o jogador do Bragantino realmente que estava impedido, impede uma primeira corrida do Alex Telles. E aí depois o jogador do Bragantino leva vantagem por conta disso. E de fato esse gol foi bem anulado. Gera muita polêmica, mas foi bem anulado, assim, na minha opinião. Vai aparecer para vocês daqui a pouco aqui, e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Mas eu acredito que foi bem anulado. Não foi nesse momento, não. Foi lá no início, na hora que o lançamento saiu. Não é aqui também. Aqui tava em condição legal. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o impedimento. Viu que ele dá uma segurada ali pra tirar o ímpeto do Alex Telles de correr? Ele participa em condição de impedimento. Eu acho que talvez, cara, sairia o gol da mesma maneira, mas ele participa do lance. Se ele participa do lance, foi correta a marcação do impedimento. Esse lance aqui não foi nada do Alexander Barbosa, que é ombro no ombro, realmente. Mas o Bragantino tentou cavar um pênalti, né? Já marcou um pênalti lá, vou tentar aqui pressionar o juiz, a arbitragem, mas não deu em nada. Mais uma tentativa de cavada, essa aqui muito tosca, né, do Lucas Barbosa. Mais um lance que só vai corpo a corpo, cara. E bizarro esse lance aqui, hein. O Gustavo, o zagueiro, vai no Cleiton, dá uma solada que, meu amigo, se pega um pouquinho mais firme, poderia ter causado uma séria lesão no joelho do goleiro do Bragantino. Mas aí, choque entre os dois jogadores. Obviamente não teve a menor maldade, os dois estão olhando pra bola pro alto quando vê ponto. Bater um com o outro, não tem muito o que fazer, né? Esse lance aqui foi uma cama de gato clássica em cima do Danilo. Essa queda dele dói, olha só. Também sem intenção, os dois olhando pra bola, pra cima, mas o Danilo sobe. Depois o jogador do Bragantino, quando vê que não vai alcançar também a bola, ele sente o Danilo e dá uma leve inclinada e o Danilo cai. E aí no segundo tempo, o Bragantino até segue pressionando o Botafogo, mas depois vai perdendo ímpeto também. A tentativa aqui de finalização do Eduardo Sacha, que não conseguiu concluir bem hoje a gol. Essa jogada aqui, o zagueiro do Bragantino impediu a finalização do Sacha. Bom pro Botafogo, né? Tava vindo de frente pro lance, cara. Boa defesa do Raul, de novo interferindo bem na jogada. Aqui foi um carrinho muito forte do Hurtado no Montoro, que pra mim era passiva de cartão amarelo. O juiz preferiu temporizar, não deu cartão, né? Seguiu. Mas eu acho que era um lance assim passível, talvez, de cartão amarelo. Mas o Botafogo ele foi aos poucos melhorando na partida. E o Danilo também foi muito importante, né, para essa vitória do Botafogo. Foi um jogador extremamente importante. Ele consegue forçar esse escanteio acreditando na jogada. O Alex Vinícius só toca para trás porque o Danilo vai pressionar ele. E aí depois o Danilo dá essa bela assistência para Alexander Barbosa, que o jogador do Botafogo tem no seu meio de campo. O Botafogo estivesse vivendo um bom momento, se o time estivesse jogando bem, o Danilo estaria melhor ainda, né? Porque os companheiros iriam ajudar, o resultado vem, aí o jogador consegue jogar melhor ainda. Mas bela cobrança dele na cabeça ali do Alexander Barbosa, que aparece bem para marcar. E essa comemoração aí nem apareceu, mas o Arthur Cabral deu um soco ali sem querer também no Justino. Esse lance aqui estava impedido, poderia ser checado depois se vai ser ou não pênalti e tudo mais, mas estava bem impedido aqui o Eduardo Sacha e foi marcado o impedimento. Ainda teve depois um lance do Correia, mas é isso, cara. Bela vitória do Botafogo na conta do Raul. Aqui também não apareceu algumas defesas do Raul, mas vou passar todas elas aí pra vocês se eu já não passei no decorrer do vídeo. É isso, ficando nessa, abração do Frentesco, nós fui.